Olá, tudo bem? Eu sou Helena Alcas e eu sou organizadora profissional nos Estados Unidos e instrutora NAPO para novas organizadoras profissionais. Na semana passada eu coloquei no blog uma situação que aconteceu comigo, onde eu cometi um erro na hora de fazer um levantamento correto sobre uma cliente que eu conheci através de uma outra cliente e as coisas andaram um pouquinho assim, meio de lado para começar esse trabalho. Então, depois de ler esse blog, uma colega aí do Brasil, que já está trabalhando, está tudo correndo bem com ela, escreveu perguntando: poxa, Helena, eu percebo que muitas vezes eu perco tempo com os clientes que estão me telefonando e pedindo informação. E muitas vezes eu vou até a casa deles e não dá em nada e eu estou perdendo meu tempo. Como é que você lida com essa situação? Bom, a primeira coisa que eu passei a fazer foi ter mais cuidado no meu atendimento telefônico e eu faço perguntas que me ajudam a identificar se esse cliente está realmente, se essa pessoa que está me ligando está realmente investida no processo de começar a se organizar, porque como eu e você sabemos, não é um processo que acontece de um dia para o outro, leva tempo. E não é um processo barato, não é um trabalho barato contratar um organizador profissional, correto? Então, eu pergunto coisas como o que te levou a me telefonar hoje? Por que você está querendo se organizar? Muitas vezes a pessoa tem uma situação urgente acontecendo, faleceu alguém na família, ela está precisando devolver o imóvel. Há uma auditoria que está sendo feita e que precisa ser concluída de forma correta e rapidamente, ou há um divórcio, ou um casal que tem já filhos de relacionamentos anteriores que está precisando organizar a nova casa. Enfim, cada um de nós tem circunstâncias diferentes que nos levam a tomar a decisão de organizar, e o cliente potencial que está no telefone com você também está passando por uma situação dessas. Então é muito importante você fazer essa pergunta para identificar os motivadores do seu cliente potencial e também para identificar o estado mental e emocional desse cliente com quem você potencialmente vai vir a trabalhar. Uma outra pergunta muito importante que passou realmente a separar bastante e a peneirar, digamos assim, mais do que separar, a pergunta com relação ao orçamento. Você tem um orçamento para esse projeto? Você tem uma estimativa de quanto você gostaria de ganhar, de gastar com esse projeto? E às vezes a pessoa fica assim, titubeando, meio desconfiada, e ao perceber isso, eu explico que o valor que eu cobro não muda em relação ao orçamento que ela tem guardado para esse projeto. O que pode mudar são as possibilidades que eu tenho a oferecer para ela. Por exemplo, uma pessoa com um orçamento muito curto, eu vou oferecer uma opção. Uma pessoa com um orçamento médio a grande, eu vou então oferecer para trabalhar um a um com ela, né? Então, você na verdade está dando opções para o seu futuro cliente, para o seu cliente potencial, de como trabalhar com você sem necessariamente explodir a conta bancária. E isso faz também com que o cliente comece a considerar que, que isso vai ser um investimento mais do que de tempo, vai ser também um investimento financeiro que ele vai ter que fazer, né? A outra parte da pergunta da colega que telefonou, com quem eu conversei, foi com relação à visita técnica. Muitas vezes eu vou até a casa do cliente e eu percebo que eu perdi meu tempo. Então, a minha experiência foi a seguinte: enquanto eu estava com pouco trabalho lá no começo, quando eu estava apenas começando, eu ia a todas essas chamadas, a todos esses clientes, porque é só nessa interação com esse cliente potencial que você exercita esse músculo de conhecer o cliente, de visualizar espaços, de começar a ver as situações, as diferentes circunstâncias, as diferentes necessidades, aprender a falar com esse seu cliente.
né? Então você exercita tudo isso e isso faz de você um empreendedor melhor, faz de você um organizador profissional melhor. E é muito importante, então, não considere isso uma perda de tempo, considere isso um treinamento para você, tá? Depois de um tempo, quando você já está ocupada e tem pelo menos um trabalho por semana, eu acho que você então pode começar a filtrar, mas isso realmente que se você tiver trabalho consistentemente entrando para você. Então, você pode começar a filtrar. Eu, quando comecei a ficar mais ocupada, já não dava mais tempo para incluir 2, 3 orçamentos numa semana. Então, eu precisei criar um filtro, que foi esse processo do telefonema associado a isso que eu vou explicar agora. Então, o que eu passei a fazer, eu até tive uma colega, Ana Velar, no Rio, que me perguntou isso e eu expliquei para Ana esse processo. Você vai à casa do cliente, mas você explica, eu cobro por esse tempo, por esse levantamento técnico, essa visita técnica, perdão, e eu faço assim, se a senhora ao final me contratar, se o senhor ao final me contratar, eu abato 50% desse valor do total do seu projeto. Dessa forma, a pessoa sente que é um investimento de ambas as partes. Ela vai te contratar, ela vai pagar metade, você a metade, se no final você for contratado. E se você não for contratado, então o valor total é o valor de 2 horas, que é como eu cobro. E eu nunca deixei de fazer um orçamento por conta disso. E é importante também você ir a esses orçamentos para você aprender o processo de venda, que no final das contas a gente está vendendo o nosso serviço, né? Então eu encorajo você a rever o seu processo telefônico, o seu atendimento telefônico, né? Para que você nessa conversa você possa identificar, essa é uma pessoa com quem eu quero trabalhar, eu sou qualificada para fazer esse serviço. Essa pessoa tem dinheiro para investir nesse trabalho e finalmente, se você está apenas começando, vai lá, bota a cara a tapa, vai conversar com essa pessoa, identificar tudo isso. E se você já está no momento em que você está bastante ocupada, que você está podendo filtrar mais os seus clientes, então você passe a cobrar pela consulta, dividindo com o futuro cliente esse valor, ok? Eu espero que isso te ajude, que te dê assim, ideias para melhorar o seu processo de atendimento e que você tenha muito sucesso. Eu te vejo na conferência dia 13 de junho no Maxud Plaza e vai ser um sucesso a conferência, eu quero muito te ver lá. Um beijo, tchau!